Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus, vamos cantar. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa reunião e que possamos estar com os nossos pensamentos voltados para absorvermos o estudo da noite de hoje. Na luz deste sol que ilumina, na flor que abrir em botão, na paz sacrossanta dos ninhos, no pranto que exprime o perdão, na dor de uma lágrima triste, no céu maternal de um sorriso, eu sinto a presença de Deus. Deus está presente em oração. Graças a Deus, agradecidos estamos, Jesus, por estarmos aqui reunidos em vosso nome. Pedindo também, Jesus, pela nossa casa do Divino Espírito Santo, que os irmãos lá estão reunidos, acompanhando os trabalhos da noite de hoje, como sempre, e pediu por todos aqueles, Senhor, que trabalham no bem. Nossos irmãos de rua também, Jesus, seja encarnado ou desencarnado. Nossos irmãos enfermos, do corpo e do espírito, pediam por todos os políticos, pediam por todos nós, Senhor, que tenhamos força, fé, coragem, ânimo, Jesus, para continuar, porque sabemos que estarás sempre junto de cada um de nós, nos dando a mão sempre para levantarmos quando caímos. Obrigado, Jesus, e pedimos pelos nossos irmãos que hoje não estão presentes, mas depois eles vão ouvir, Senhor, que eles também possam receber. Graças a Deus. No sublime espaço, todos num abraço, ouvem nossa. Quem vai começar a ler, gente? Leonardo. Coração aberto, endereço certo para chegar à luz. É na caridade que a felicidade. Pode ler, Ana? Posso sim, estão me escutando direitinho? Ou tá baixo? É na Leonardo, está um pouquinho baixo. Então vou. Só um momentinho. Melhorou 100%. E agora, melhorou? 100%. Então vamos lá. Eu escuto baixo quando eu tiro o fone, mas para ler fica melhor. Sistema é o 43, né? Uhum, isso mesmo. Vamos lá. Sistema do reflexo. Conhecida a ação inteligente, restava saber de onde provinha essa inteligência. Julgou-se que bem podia ser a do médium ou a dos assistentes, a se refletirem como a luz ou raios sonoros. Era possível. Só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas notemos, antes de tudo, que esse sistema já se afasta por completo a ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta, preciso era se admitisse existir
no homem um princípio exterior do organismo. Se o pensamento externado fora sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Mas, embora reduzido a essas proporções, já não seria do mais alto interesse o fenômeno? Bem, só dar uma paradinha aqui porque é extenso. Nesse capítulo, os sistemas, ele está estudando, o Kardec estava analisando os fenômenos que ocorriam, né? E estava tentando, me corrija se eu estiver errado, ele estava tentando, a partir da análise do fenômeno, afastar a ideia materialista, né? Que aquilo seria um fenômeno puramente material. A partir dessa análise, provar que existia realmente um elemento extramaterial, um elemento espiritual, um elemento inteligente por trás daquele fenômeno. Léo? Tá certo? Não, na verdade, ele está fazendo uma análise do fenômeno, sim, porém, são o que tá sendo estudado são as causas de contestação, tá? São as contestações. Cada um lançava uma ideia do que poderiam ser esses fenômenos. Então, aí, os espíritos vêm e explicam por que não poderia ser aquilo ali que eles estavam falando. Entendeu? Se eu não me engano, é isso aí, os sistemas que eles estão estudando, falando. Sim. Né? Então tá bom, vamos continuar. A explicação que você deu está certa. Tá certo, porém, né? ele está contestando. Eles vão falar, não pode ser isso, pode ser aquilo. Aí ele fala, pode ser isso ou não pode por tal motivo e tal motivo, entendeu? Ah, entendi. Tudo bem. Vou continuar aqui esse pedacinho. Já não seria coisa bastante notável o pensamento a repercutir num corpo inerte e a se traduzir pelo movimento e pelo ruído? Já não haveria aí o que excitasse a curiosidade dos sábios? Por que então desprezam eles que se afadigam na pesquisa de uma fibra nervosa? Só a experiência, dizemos, podia confirmar ou condenar essa teoria, e a experiência a condenou, porquanto demonstra a todos os movimentos e com os mais positivos fatos, que o pensamento expresso não somente pode ser estranho ao dos assistentes, mas que lhes é muitas vezes contrário, que contradiz todas as ideias preconcebidas e frustra todas as previsões. Com efeito, difícil me é acreditar que a resposta provenha de mim mesmo, quando, a pensar no branco, se me fala em preto. Ah, entendi. Agora entendi. Deixa eu continuar. Em apoio da teoria que apreciamos, costumava invocar certos casos em que são idênticos o pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas que prova isso, senão que estes podem pensar como a inteligência que se comunica? Não há por que pretender-se que as duas opiniões devam ser sempre opostas. Quando, no curso de uma conversação, o vosso interlocutor emite um pensamento análogo ao que vos está na mente, direis: por isso que de vós mesmos vem o meu pensamento? Bastam alguns exemplos em contrário, bem comprovados, para que positivado fique não ser absoluta essa teoria. Alguém pode continuar lendo? Vou pegar os meus óculos, que eu estou lendo no computador. Tá. Parou aqui. Então, vamos lá. Provada, começa em provada. Provada? É que meu livro é diferente. Não, como explicar, Leonardo? É como explicar. Tá, pela reflexão. Tá, vou começar aqui. Mas que é o que isso prova? Senão que os assistentes podem pensar com a inteligência que se comunica.
Não está dito que devam sempre ter opiniões contrárias? Quando na conversa o interlocutor emite um pensamento análogo ao vosso, direis, só por isso que tal pensamento vem de vós? Quer dizer, se você pensa e alguém emite aquele mesmo, fala aquele mesmo pensamento, você não deve pensar que você transmitiu o pensamento para outra pessoa, né? Então, seria isso. Bastam alguns exemplos contrários bem constatados para provar que essa teoria não pode ser absoluta. Aliás, como explicar pela reflexão do pensamento a escrita produzida por pessoas que não sabem escrever, dando respostas do mais alto alcance filosófico a pessoas iletradas e respondendo a perguntas mentais numa língua desconhecida do médium? E mil outros fatos que não deixam dúvidas sobre a independência da inteligência que se manifesta. A opinião contrária não pode deixar de ser o resultado de uma falha de observação. Se a presença de uma inteligência estranha está moralmente provada pela natureza das respostas, ela o é materialmente pelo fato da escrita direta, isto é, a escrita obtida espontaneamente, sem pena nem lápis e sem contato, e não obstante, todas as precauções tomadas para garantia contra qualquer subterfúgio. O caráter inteligente do fenômeno não poderia ser posto em dúvida. Então, existe algo mais que uma ação fluídica. Ademais, a espontaneidade do pensamento expresso fora de qualquer expectativa, de qualquer pergunta proposta, não permite se veja um reflexo do pensamento dos assistentes. Quer dizer, ninguém pensou em nenhuma pergunta e se responde, o espírito responde alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eles estão colocando, quer dizer, não pode ser uma reflexão, porque ninguém estava pensando naquilo. E ele completou, digamos assim, o espírito completou o que deveria, que precisaria ser dito, né? Em certos casos, o sistema reflexo é bastante descortês. Quando numa reunião de gente honesta sobrevém inopinadamente uma dessas comunicações de revoltante grosseria, far-se-ia péssimo juízo dos assistentes, pretendendo que ela proviesse de um deles. É provável que cada um se apressasse em repudiá-lo. Vide o Livro dos Espíritos, Introdução. Quer dizer, se viesse um espírito de não muito evoluído e começasse a falar coisas desagradáveis, se fosse pela essa teoria do reflexo, as pessoas presentes começariam a achar que aquilo era o médium que estava falando. Então, começaria a tratar mal o médium, já que eles acreditariam que aquela falação, digamos assim, seria um reflexo do pensamento do médium e não uma comunicação de um espírito menos evoluído. Foi isso que eu entendi. Ou até o reflexo do pensamento da assistência, que aí eles usam ou uma coisa ou outra, ou as duas em conluio, né? Ou eles falam que é o pensamento do médium sozinho agindo, ou eles falam que é o pensamento da assistência que está. Então, eles também estão jogando ou a culpa para cima de um ou para outro. Tanto faz. Perfeito. Quem vai ler o Sistema da Alma Coletiva? Eu posso ler, que eu não completei o outro. Eu fui pegar o óculos, expulsei os gatos do quarto, que estavam quebrando tudo. Tá bom, Leléu, leia. 44. Sistema da Alma Coletiva. Constitui uma variante do precedente. Segundo esse sistema, apenas a alma do médium se manifesta, porém identificada com a de muitos outros vivos, presentes ou ausentes, formando um todo coletivo, em que se acham reunidas as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um.
conquanto a brochura em que esta teoria vem exposta se intitule A Luz, aí tem um adendo aqui nesse A Luz, né? Lá embaixo. Nota de Allan Kardec. Comunhão, nota de Allan Kardec. Comunhão, a luz do fenômeno do espírito. Mesas falantes, sonâmbulos, médiums, milagres, magnetismo espiritual. Poder da prática da fé. Por Emma Tirpsé. Uma alma coletiva que escreve por intermédio de uma prancheta. Bruxelas, 1858, Casa de Devreuil ou Devreuil. Muito, continuando, muito obscuro se nos afigura o seu estilo. Confessamos não ter logrado compreendê-la e dela falamos unicamente de memória. É, em suma, como tantas outras, uma opinião individual que conta poucos prosélitos. Pelo nome de Emma Tirpsé, o autor designa o ser coletivo criado pela sua imaginação. Por epígrafe, tomou a seguinte sentença: nada há oculto que não deva ser conhecido. Essa proposição é evidentemente falsa, porquanto uma imensidade há de coisas que o homem não pode e não tem que saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. Me ajudem a compreender, Cláudia e todos os presentes. Aqui, nesse sistema, eles acreditavam que... Você está lendo? Está procurando. Como se existisse... Léo, antes de você começar, engraçado, porque eu não via essa frase como falsa. Eu sempre vi essa frase como verdadeira, né? Que nada é oculto que não venha a ser revelado um dia. Né? Eu já boto um dia aí. Mas não aplicável a esse assunto. O que os espíritos quiseram dizer, não que essa frase seja falsa. Desculpa eu me intrometer logo. Mas não, pode se intrometer. Porque aí a Emma, ela joga essa frase com a intenção de desmascarar com esse pensamento que ela lançou, desse pensamento coletivo, que é uma loucura isso, né? Imagina. É como se fosse... Deixa eu tentar achar dentro quem poderia me ajudar é a Aparecida, que é psicóloga. É como se a pessoa tivesse várias personalidades atuando dentro da mente dela. E não. Várias personalidades atuando dentro da mente dela, e essas personalidades é que fizessem o que nós conhecemos como fenômenos. Eles se dão mais ao trabalho de encontrar coisas malucas para tentar explicar os fenômenos do que o próprio fenômeno, que é tão simples, né? Você vê que cada um cria uma história ou um sistema diferente. E a gente vê esse, então, na alma coletiva é bem estranho. É como se fossem várias mentes atuando numa única mente, né? Cláudia, eu acho que aí não entra, não sei, pelo que eu entendi aqui, não entra essa questão das múltiplas personalidades, que é um caso até muito difícil de diagnosticar na psicologia e psiquiatria, né? Eu acho que entra aí aquela coisa de várias pessoas, cada um tem sua alma, mas existe uma alma coletiva que junta todas essas almas, né? Então, e aí seria o caso dessas almas estarem passando informação. Foi isso mais ou menos que eu entendi, né? Que já é uma coisa muito doida, né? Porque tem alguns sistemas que falam nessa coisa, mas não é alma coletiva, é egrégora, é aquela consciência universal, aquelas coisas que aí juntam informações, não sei o quê, mas não alma coletiva, que é a alma individual, não existe isso. Existe sim, lá nos animais que tem aquele negócio de alma coletiva, no início, daqueles grupos, né, de abelha, não sei o que mais, é outra parada. É porque ele fala logo no começo, a alma do médium se manifesta, porém, ela se manifesta se identificando com as outras almas que estão em torno dela, perto ou não, e aí ela é a única que manifesta essa ideia.
né? Uhum. Só que ela não usa a alma desencarnada. Eles falam só de almas desencarnadas, né? Desculpa, realmente não cabe o termo que eu falei de personalidades múltiplas, não. Realmente Que o que você falou. Olha só, que aqui no meu livro ele fala assim, é uma variante, sistema de alma coletiva, é uma variante da precedente. Conforme ele, só a alma do médium se manifesta, mas identificada com a de várias pessoas vivas, presentes ou não, formando um todo coletivo, e reúne as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Exatamente. É como se essa alma conseguisse captar, não sei se é isso que está querendo dizer. É como se essa alma conseguisse, desse médium, conseguisse captar esse todo que está, esse todo, e ele se manifestasse falando em nome desse todo. Mais ou menos isso? Isso que eu entendi também, que é mais ou menos isso. É como se ele absorvesse a inteligência e o saber de outros seres vivos ali presentes ou não e passasse aquilo. Então, não seria só o conhecimento dele, mas dele e desses outros também. É uma coisa muito doida isso aí. Também acho. Esse sistema, ele meio que exporta a ideia, você falou, lembrando da psicologia, tem um dos livros de Carl Jung, que ele fala sobre o inconsciente coletivo, que era um estudo porque ele duvidava de tudo. Ele estudava, mas ele mesmo falava que ele duvidava das coisas com que ele estudava. No entanto, ele não parava a busca. E ele falava do inconsciente coletivo, onde residiriam todos os arquétipos que existem, né, na sociedade, no mundo, todas as manifestações dos traumas, dramas que a sociedade vive estariam guardados num grande inconsciente coletivo, em que todos nós aqui, vivendo, participaríamos desses inconscientes e cada um desenvolveria um papel dentro desse inconsciente coletivo. É quase como um determinismo, né? Colocando esse sistema e linkando, é como se, aqui, né, compreendido, tivesse a pessoa se comunicando e puxando informação como se ela tivesse ligada a todas essas pessoas e ela não estivesse falando por ela mesma, né? Ela estivesse falando por todas essas pessoas. Bem, assim, o sistema é totalmente duvidoso, mas, no entanto, podemos trazer ele para o próprio espírito, desligando essa ideia de consciente coletivo e trazendo para a ideia do que o espírito está ali se comunicando, né? Mas também, a gente estuda também um outro fenômeno no espiritismo, né? Que é o animismo, que é o próprio espírito do médium falando. E pode ser, não é uma alma, não é coletivo, né? Mas eu diria que mas é muito viajado. É um coletivo de todas as experiências vividas pelo próprio médium, né? Acredito que aqui eles estavam tentando jogar coisas contrárias ou ideias, mas eles estavam esbarrando em conceitos que depois a gente acaba estudando, que é o conceito de animismo, os conceitos de encarnação, e que o espírito ele está falando, mas ele não fala só daquela existência presente. Ele fala é como se ele falasse de acordo com todas as personalidades que ele já viveu, né? Aquele acumulado de informações que ele tem. Acredito que a coletividade nossa se traduz nisso, no tanto que nós já vivemos, né? Mas esse sistema de alma coletiva, algumas outras doutrinas soltas por aí, nem sei se são doutrinas mesmo, são conhecimentos que são passados, acreditam até eu já escutei até falar, são conhecimentos acásticos. Acredita que exista uma fonte onde todos os conhecimentos estão e a pessoa com um nível de meditação, um nível de consciência elevado, pode pegar dessa consciência e beber o quanto ela quiser. Vemos no Espiritismo que não é bem assim que acontece a coisa, né? Acredito que esse sistema estava indo meio que por esse caminho aí também. São registros acásticos, fica toda a informação de suas vidas passadas, né? Então, não é necessariamente que você vai lá e beba qualquer informação.
mas aquilo que você já viveu, todas as suas encarnações, até o que é possível saber, ficariam nesses registros acásticos. Eu Mas escutei isso não... também. Oi? Eu escutei dessa forma também, e já escutei dessa outra que eu falei, que você pode ir Tá. lá e pegar o quanto você Dessa quiser. outra... É que vocês sabem que eu sou um ser multifacetado, né? Então, eu ando catucando todas as coisas para poder entender. Então, é isso. Mas dessa forma que você colocou, eu não conhecia, não. Agora, como registro acástico, eu não posso afirmar nem que existe, nem que não existe, porque eu nunca consegui acessar nada disso. Minhas vidas passadas, para mim, são um mistério. Toda vez que eu tentei fazer aquele negócio de soltar, quando começa a sentir aquela dormencinha, puf, te volta de novo, que eu tenho medo do caramba de não voltar, né? Então, Claudinha, não se preocupe, não fiz isso recentemente. Isso foi no meu passado obscuro, tá? De busca curiosa. Ai, ai. Então tá, gente. Quer falar mais alguma coisa, Léo? Não. Quem vai ler o 45, então? Ainda tem tempo. Posso ler. Então tá. Sistema sonambúlico. Mais adeptos teve este, que ainda conta alguns. Admite, como o anterior, que todas as comunicações inteligentes provêm da alma ou espírito do médium. Mas, para explicar o fato de o médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito de seus conhecimentos, em vez de supor a existência nele de uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma sobreexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que lhes exalta e desenvolve a inteligência. Não há negar, em certos casos, a influência desta causa. Porém, a quem tem observado como opera a maioria dos médiuns, essa observação basta para lhe tornar evidente que aquela causa não explica todos os fatos, que ela constitui uma exceção e não regra. Poder-se-ia acreditar que fosse assim, se o médium tivesse sempre ar de inspirado ou de estático, aspecto que, aliás, lhe seria fácil aparentar perfeitamente se quisesse representar uma comédia. Como, porém, se há de crer na inspiração, quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a mínima consciência do que está obtendo, sem a menor emoção, sem se ocupar com o que faz, distraído, rindo e conversando de uma coisa e de outra. Concebe-se a sobreexcitação das ideias, mas não se compreende possa fazer que uma pessoa escreva sem saber escrever, e ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com o auxílio de uma prancheta, de uma cesta. No curso desta obra, teremos ocasião de mostrar a parte que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Todavia, tão numerosos e evidentes são os fatos em que a inteligência estranha se revela por meio de sinais incontestáveis que não pode haver dúvida a respeito. O erro da maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo estarem a verem deduzir de fatos insulados conclusões gerais. Como o Léo falou, e aqui também fala, então, vamos falar da influência dos médiuns nas comunicações, isso vai ser mais para frente. E esse sistema sonambúlico, eles usam apenas aí, mais uma vez, na tentativa de mostrar que isso é uma coisa do médium para ele mesmo, de que não há uma inteligência trabalhando junto com a dele. E
quando a gente estuda sobre a mediunidade sonambúlica, a gente vê como é que funciona a mediunidade sonambúlica. O médium entra naquele estado justamente para que ele possa entrar em contato com outras mentes, para dali ele buscar as respostas que ele precisa. Então, esse estado desse sonambulismo mediúnico é nesse caso, e não como estão tentando falar. Então, tudo eles atribuem que seja o médium único dos fenômenos que ele apresenta. Mas a gente sabe que não é, e eles foram explicando aí que ao longo vão contando as coisas como elas devem ser. É o encontro com o amor universal. Você não olha, né, Valéria? Tá. Tá sim. Está na hora do nosso... Bem, essa parte, excelente. Tivemos boas discussões a respeito, e é bastante interessante, né, essa questão desses sistemas, a forma como eles tentavam explicar o fenômeno, tirando não seria especialidade, mas de ser do espiritismo, tentando negar a existência dos espíritos, né? Bastante interessante isso. E, nossa, o povo era criativo, hein? Exatamente. Eles tinham mais trabalho, mas, como fala no começo, para o próprio espiritismo, isso foi muito bom, porque aí, através dessa tentativa de se provar o contrário, cada vez eles afundavam na resposta de que existiam outros, não tinha como, né? Outras ideias trabalhadas ali. É na caridade que a felicidade leva a Jesus. Quem vai ler o livrinho do nosso querido André Luiz? E hoje o assunto é pesado. Nossa, ninguém quer ler? Eu posso começar, se não tiver problema. Eu já li, a carapuça já entrou, então eu já estou já, meu bem, já. Vai você, que você já leu, você sabe a entonação perfeita que dá para determinada situação. Valerinha de Fátima vai sair, mas aí... Hoje, graças a Deus, eu pude, aí eu recordei essa leitura. Eu falei, meu Deus do céu, vai começar a paulada. Mas vamos lá, que a gente está aí para isso, né? Lembrando, eu lembrei das reuniões, quando a gente estudou esse capítulo, nas reuniões de sexta-feira, lá no centro, e antes elas ficavam bastante cheias também. Então, a gente se vê, quando a gente lê essas obras de André, olha bem a pessoa do André, olha bem Porque eu adoro essa intimidade que a gente pega com esse povo. Quando a gente lê essas obras de André Luiz, é um tal de enfiar essa carapuça na cabeça, só que a gente faz isso assim, silenciosamente, assim, tentando achar uma desculpa sempre, né? Não, mas tem isso. Daí eles também falam que eles sabem de tudo, então, vamos lá. Desenvolvimento mediúnico. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Havia sempre o que aprender, e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Número considerável de trabalhadores. Muito serviço de natureza espiritual.
Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou: por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles, em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. E depois de longa pausa, prosseguiu: é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclamavam o Senhor de espessos bigodes, se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade as experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum? É pena, respondia outro senhor. A dificuldade desencoraja de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis. Acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante prece, o que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Só duas coisas aí. Uma, essa quantidade, hoje já não se pode mais ter reuniões com essa quantidade de pessoas, pelo que eu me lembro, né, Lúcia? Eu acho que tem Olha, eu fiz aquele planejamento, na reunião, quando você terminar, a gente vai ler e vai as modificações. Eu botei, como no livro de André Luiz, Obsessão e Desobsessão, 14 elementos. O que eu me lembro são 14, 12, no máximo 14. Então, o máximo 14. E outra coisa quanto ao modo de se referir, né? Não se fala mais desenvolvimento, digo, você fala educação, né? Então, mas é uma coisa antiga, vamos continuar, os problemas são os mesmos de hoje. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade da incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes que acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair além impunemente. Para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo.
dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Postai-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se a reduzida semente a algo luminoso. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, que se caracterizaram por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. O que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre sem que eu lhe dirigisse a palavra. Não, André, não temos sob nossos olhos o espiroqueta de Chalgin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos das torturas sexuais produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece e, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas simplesmente. Têm sido cultivadas por este companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, e recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim no capítulo da patogenia em geral. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava psicografia. Observe este amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular.
Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades humanas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava sua influência até o bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível ingurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O vaso apresentava anomalias estranhas. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão, esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em mistura anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas, viciado, não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo e não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe talvez impossível a continuação da vida física. Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro de se apoderar de mim. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, atencioso acrescentou: repare nesta nossa irmã, candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental. Desde o primeiro instante, notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de um vasto alambique cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre, superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitas conhecidos, mas além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula iliocecal. Semelhantes parasitas atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Observando minha estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham por atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. E por que me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou: perante esses quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta.
A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa da luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos em face da onda regeneradora do espiritualismo que banha as nações mais cultas da Terra, angustiadas por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, e não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outra, integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Exclamei, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Alexandre sorriu, benévolo, e acentuou: não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço da evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. O orientador deixou de sorrir e acrescentou: é verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios. Mas, gradativamente, compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os termos embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas, e ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda,
Tudo faremos para defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Ai, ai. Olha, Pesado, filha. E nojentão, é muito bichinho feio. olha, Valéria, eu ia cozinhar o feijão hoje, ia botar uma coisinha. Aí eu não fiz por causa, senão meu estômago não tá legal. Não vou. O meu feijão acabou. Amanhã eu tenho que cozinhar feijão. Eu ia botar uma coisinha dentro, só vou botar couve agora. Vou botar couve. Porque eu só almoço. Eu só almoço. Problemas da gula, Lúcia. Não, eu só almoço um pouquinho. Eu só como uma concha de feijão, só almoço. Ah, tá. A gente vê, né, como eu falei no começo, essa obra é antiga, mas de antigo só tem a data. De antigo na obra só tem a data. A gente, infelizmente, a gente ainda continua. Somos os irmãos mais jovens. Até quando? Né? Eles têm muita paciência, que a gente fala. Eles têm muita paciência. Acho que é o amor que eles têm por nós é muito grande, por isso essa paciência. Conhecem as nossas falhas, eles não desconhecem em momento algum quem é cada um de nós, né? E nos ajudam muito, apesar da nossa pouca oferta, eles nos ajudam muito porque sabem que um dia a gente vai conseguir. De alguma maneira, eu estava pensando o tempo todo que eu estava lendo, né, nos povos antigos que já prezam, né, essa educação. Esses povos milenares prezam essa educação, né? Alguns conceitos que tem de alimentação e de todos os regramentos, porque não é, como a gente falou lá na outra lição, aí o jovem primeiro é como se separasse religião, corpo e espírito, né? Um é regido pela religião, o outro é regido por qualquer coisa, e não é assim, né? Todos são regidos, todos estão juntos. O próprio Alexandre falou, eles são tão juntos que ele, como espírito, não consegue divisar onde está um e onde começa um e onde termina. Porque o que a gente faz com o nosso corpo físico influencia o nosso espírito. E essa influência vai se prolongar durante muito tempo. Só que a gente prefere pensar que não é assim. A gente prefere pensar que não. A gente prefere pensar, não, deixa eu comer isso aqui, ou deixa eu fazer isso aqui. Aí fala, eles não estão falando que você não pode comer, que você não pode beber, que você não pode fazer as coisas que você acha que você deve. Não é isso. A ideia é que qualquer coisa que a gente faça de forma desregrada, o corpo vai sentir e automaticamente o espírito vai sentir. Um chá que você tome de maneira excessiva, o teu corpo vai sentir. Então não existe uma coisa, isso eu posso fazer muito que não vai me trazer problema nenhum. Né? Óbvio, tudo que é desequilibrado, seja a gente só conseguiu enxergar como desequilibrado o sexo, a comida e a bebida. Mas tem muitas práticas na nossa vida que são desequilibradas. A gente não conseguiu colocar uma ordem. Um dia a gente chega lá. Eles têm paciência com a gente, graças a Deus. Então não adianta chamar a nossa atenção, como o André falou, não deveríamos falar isso para eles. Óbvio, estão aí as obras, a gente lê, a gente estuda, né? Mas a gente ainda continua se comportando como se fossem divididos. Muitas vezes a gente quer se comportar durante o dia todo de uma forma e quando chega na mesa para trabalhar ou para tentar educar a mediunidade, a gente acha que pode virar uma chave e ali vai começar outra pessoa a funcionar. E não é assim.
Durante o nosso dia inteiro, a gente está trabalhando já, né? Então, a gente vai vendo isso, vai lendo, mas não é para a gente desanimar. Nós não podemos desanimar, é continuar mesmo. Muito bem, também concordo. O difícil é a gente conseguir botar isso na prática, né? Claro. De vez em quando eu faço assim, Valéria, minha filha, tudo equilíbrio, nada de exagero. Você não precisa de 2 pratão de macarrão para passar um dia bem. Come um pratinho menor e você se estará alimentada, não entalada e saudável, dentro de equilíbrio. E em todas as nossas atividades, né? É um exercício físico, você precisa fazer, mas não precisa de exagero, né? Não precisa destruir teu corpo, né? Violentar teu corpo, para ficar aquela coisa que parece um monstrengo, né? Mas tem gente que gosta, que acha que é o máximo. Mas eu concordo contigo e eu tenho pensado muito nisso, né? De tentar me educar e estar o tempo todo me dando aqueles toques assim de, isso não faz parte de outra coisa, isso é você. Você tem que agir. Você fala em caridade, se alguém bate na tua porta pedindo alguma coisa e está com fome, você tem que servir, né? Dizer assim, não, mas aí não nem vou olhar, vou deixar do lado de fora, não sei o quê, aí depois eu venho aqui com vocês. Gente, nós vamos fazer caridade. Onde eu posso... Preste atenção, né? Não é por aí. Não dá, você tem que juntar as coisas. Mas é isso, gente. É sempre algo maravilhoso estudar com vocês. Fico tão emocionada. Leonardo não falou nada, está quietinho na comida dele aí, ó. Leonardo, Rapaz, Leonardo, ai, nada de torresminho hoje, hein? Nada de torresminho. Quando leio qualquer lição assim do livro de André Luiz, sempre no final fica aquela reflexão. E uma coisa ou outra, a carapuça sempre entra, mas é personalizada. Ela vem até com seu nome escrito. A gente fica só pensando na vida. Mas é isso mesmo, é um trabalho de autoeducação que a gente tem que fazer. É difícil? É difícil. É complicado pelas nossas imperfeições. Mas é o que Cláudia falou, eles têm uma paciência, um amor com a gente que é formidável, assim. A paciência que a gente não tem conosco, eles têm. Isso releva. É por aí mesmo. A pessoa leva a história desse espírito, então vamos relevar, vamos tentar de novo. E assim a gente vai, né, Léo? E assim a gente vai caminhando. E assim caminha a humanidade, meus queridos. Nome de filme, mas que traz uma verdade muito grande. Eu assisti esse filme. Eu era criança, assisti. Eu também assisti, Lúcia, mas eu não lembro mais da história, não. Tenho que assistir de novo. Não esqueci do nome, mas da história eu esqueci. Parecido e muitos estão muito silenciosos. Pois é, eu estou achando também. Elas tiraram... É isso que André Luiz faz com a gente. Quando a gente termina de ler, a gente fica assim. Fica meio besteirão, né, Léo? Estou lembrando que eu teria na feira, passo em frente à barraca de torresmo, mas não vou comprar. Você que nem papai. Papai que fica não assim. Não vou comprar. Vou e volto e não compro torresmo. Compro minha plantinha, o queijo. Ela espera alguém comprar para ela, Léo. Estou brincando, tia. Olha, mas aquele torresminho da feira é bom, hein? Mudando de assunto. Dá aquela disfarçada, baixei a cabeça para falar, ninguém sabia que sou eu. Esse dia eu fiquei conversando com uma pessoa, uma colega que eu não via há muito tempo, que era da pandemia, em frente à barraca de torresmo. Para testar a sua vontade, sua força de vontade.
Lúcia, olha, eu tô... Não, a Prudência falando, ó, você passa mal 3 dias, dá trabalho, né? Tudo. Mas é isso aí. Se quiseres Tá bom, sentir pessoal. a paz dentro Quem de vai ti, fazer a prece final? Léo, você escuta, faz, meu querido? irmão. Posso fazer sim. Faz em silêncio, Depois desse estudo espera ótimo, que volte a É primavera. sempre maravilhoso. ótimo, Na graças a força Deus. da Vamos fechar os oração, nossos olhos e levar o nosso pensamento ao Mestre transforma seus Jesus, soluços aos nossos espíritos amigos, em risos de pensando nos irmãos esperança. necessitados, No amanhã que que sempre tem nesse mundo de vem, provações e de depois da um mundo de tanta tempestade, felicidade e ao mesmo tempo surge é um sempre a mundo de tantas bonança. provas. E que esses Agora ou irmãos que mais necessitam possam além, trilhar seu caminho e em vencer tua suas longa provas, assim como nós estamos estrada, lutando para vencer as só nossas, tu e que tens nunca nos o falte força para poder ajudar esses irmãos de e para transformar também aceitarmos sermos espinhos ajudados pela em espiritualidade flores maior. perfumadas, Que nós possamos e ao trilhar o sol caminho da do Evangelho e do bem, confiança que nós possamos enfeita os teus iniciar quem caminhos, ainda não iniciou, ou olhando ao continuar com seu mais força e afinco esse trabalho de redor, autoeducação, verás que e que almas possamos sempre tristes te beber pedirão amor. dessa fonte do Espiritismo, do Sua Evangelho tristeza redivivo, esquece, e que tenhamos força, dia sorri, após ampara dia, e aquece, para seja o angariar mais e irmão. mais e mais energia para fazermos os nossos Inverno, enfrentamentos, chuva para e conseguirmos vento, voar mais alto, trigo, mais dor é o longe, mas nunca campo. perdendo os Quem olhos, fala nunca de perdendo de sua vista os irmãos que dor, necessitam. Não importa e onde quando a estejamos, nuvem não importa se passa, estejamos encarnados a ou terra desencarnados, em qual generosa orbe nós viemos desabrocha em habitar no futuro, mas que flor, nós sempre possamos ter um olhar imita a caridoso e amoroso por esses natureza irmãos, assim como Deus, que se Cristo e a desfaz sem espiritualidade dos nossos mentores têm por nós. luz Fiquemos até o com Deus, que nós entardecer. tenhamos um bom E descanso, e quando a para noite aqueles que vão trabalhar no plano espiritual chega, essa noite, que o sejam céu acende imantados pelo estrelas manto de Maria, dos Espíritos, até o de Dr. Bezerra, de Deus e do Cristo amanhecer. nosso Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Jesus está lhe Graças a Deus. estendendo a mão. Um bom trabalho espiritual para todos. Que você Espero que eu também possa vá mais participar. Eu ainda estou servindo água para o e um mentor. dia Quando eu não saio encontrar correndo, este Leonardo, pode pegar um copo d'água? caminho Sim, posso. Esse é o meu para trabalho, pegar fazer copo d'água. Tá bem, tá bem. Quando Ainda pego? bem, ainda bem. dia a Quando Você pego? já está melhor que eu, Leonardo. Eu essa noite sonhei que eu estava num Ó, culto e eu botando o povo lá e eu só dizendo que não, e os caras queriam praticar uma atitude de corretivo em mim, porque eu era rebelde e não queria participar, e era uma coisa muito pesada. Você está bem, filho. Eu não gostei, Eu não. me Eu lembro, falei assim, eu não quero ir nesses cantos, não, rapaz. eu me lembro das minhas conversas com Dona Marinete. Dona Marinete, eu estou tendo uns sonhos estranhos. Estou sonhando que eu não gosto dessas coisas. Estou sonhando comigo em festa, andando de carro, com um monte de gente. Ela, Leonardo, Leonardo. Leonardo? Você está no lugar certo, você está na casa espírita, na outra vida, hein, meu filho? Vamos orar, vamos orar. Então, irmãos, Vamos orar. Vamos orar, gente. E seguir o que Jesus nos ensinou. Ai, ai. Gente, olha, que delícia estar com vocês. Boa noite para vocês todos. Um bom Boa final de noite. semana. Bom final de Deus semana, abençoe. bom feriado. Tchau para Obrigado. vocês. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mary Ellen do mundo e Boa John Boys noite. do mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Saindo. É o encontro com o amor universal.